Eu hoje apertei o botãozinho aqui, estamos no ar, Mauro! Boa Boa noite, noite, Fernando. boa Boa noite. noite, Jorge. Hoje o Jorge que vai Fernanda, Boa pilotar noite. aí o StreamYard. Fernanda, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você dedicar o teu tempo, o teu carinho para estar aqui com a gente. Muito obrigado, é um grande prazer meu, do Mauro e de todos que vão estar conectados com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite e poder compartilhar ideias com mentes tão brilhantes. Obrigado pelos mentes brilhantes. É, Fernanda, conta um pouquinho dessa mente brilhante que é a Fefa Costa. Fala um pouquinho de você para a gente, por favor, e para todos que estão aqui conectados com a gente. Bom, na verdade, eu sou jornalista por formação, mas desde o começo da minha vida acadêmica, né, aí eu acabei me envolvendo com a questão do movimento estudantil, na época da faculdade, já na época do secundário. Então, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com política, mas nunca sendo o político em si, né? Eu sempre gostei da formação, como é que você forma um grupo de apoio, como é que você expressa ali a vontade de todos, de uma comunidade, de um grupo maior. Mas isso acabou que com o tempo eu fui me dedicando mais ao jornalismo, outras áreas, mas em 98 eu fiz algumas campanhas ali, como na questão mais de jornalismo mesmo, escrevendo conteúdo, compartilhando. Mas em 2000 e comecinho de 2000 e pouquinho, veio a onda do digital, não só na questão política, mas também na questão da prática diária mesmo, né? A gente começou a ter um boom e a democratização do acesso à internet, então eu comecei a atuar já nessas campanhas eleitorais, mas voltada para a questão digital. E naquele momento inicial, 2008, 2005, 2008, por aí, a gente ainda tinha uma cultura no Brasil de que a internet era coisa para você delegar para o seu sobrinho, para aquela, para a filha, mas, né, alguma pessoa não se levava a sério aquilo. E uma coisa que a gente acredite, percebeu, deixa eu falar. até hoje tem gente que tem essa cabeça ainda, Fernando. Esse que é o duro. Infelizmente, infelizmente. E a gente percebe o quanto se perde de capital nesse processo. Porque o que acontecia? Quando a gente migrava essa responsabilidade das redes sociais para terceiros que não estavam capacitados, você começou, você tinha ali a formação de uma imagem, de uma marca do político, da política ali, da liderança, mas totalmente desconectada com a realidade, né? Então, a gente começou em 2008 ter algumas parcerias com algumas empresas, como Brandwatch, como Seeker, que eram empresas que tinham ali naquele momento uma intenção de criar métricas para você medir qual era o engajamento nas redes sociais. E aí foi o momento que realmente eu consegui não só mostrar a importância do digital, mas também mostrar o impacto do digital na conversão de votos. Né? Acho que aquele momento ali foi muito importante para todos nós, né, que trabalhamos com essa questão mais digital. Na época, eu me juntei com a Helenice Mori, que era uma mídia já renomada aqui no Brasil, e a gente criou alguns conceitos utilizando o ambiente digital como ambiente de mídia, né? Então, trazendo isso para o universo político. E aí a gente trouxe, trabalhamos com algumas ferramentas, alguns conceitos, e tentando digitalizar esse processo de mobilização e transformar isso no famoso, né, ativismo digital. Né? Então, hoje, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais a essa questão do impacto digital, mas qual que é a capacidade de uma liderança ali de formar um grupo e ouvir pessoas, amplificando isso com as ferramentas digitais, né? Então, usando a inteligência para isso, né? E você colocou uma questão de percepção dessas pessoas, ou de todos que estão envolvidos com o mundo das eleições, que teve um momento de virada que você presenciou. Qual foi esse momento, Fefa? Olha, eu lembro já no começo de 2008, mais ou menos, foi uma campanha municipal, e já no momento de prévia, já em 2006, já, se você já começa a criar candidaturas para a prefeitura, e ali a gente começou a ter métricas mais
consolidadas com relação ao alcance, audiência e tudo mais. Eu percebo que a virada de chave foi ali. Primeiro, teve a questão do impacto das redes sociais na campanha do Obama, fora do país, as questões fora do país, mas aqui dentro também se começou a perceber o impacto disso em algumas construções. Então, alguns políticos que às vezes não tinham nenhuma expressão dentro da casa, do Congresso, da Câmara dos Vereadores, de repente o cara virou uma potência porque ele tinha uma rede social ativa. E nesse meio político, às vezes as coisas funcionam um pouco com um olhar o outro, né? Fala assim, pô, por que o cara consegue e eu não tenho? Então eu percebo que essa virada de chave foi quando a gente começou a criar lideranças que surgiram no ambiente digital, né? E que acabavam trazendo impacto no analógico ali, né? Trouxeram essa chave. E teve alguém nesse momento que você vivenciou, que foi o precursor, alguém que teve uma grande posição de, usando o termo de hoje, né, de influenciador? Tem alguém que se lembre desse período que acabou criando uma grande corrente porque ele foi a pessoa que foi a gente tem vários exemplos localizados, né? Pessoas que acabaram criando impacto ali no seu microcosmos, né? Na sua cidade, no seu estado. Então, a gente percebe, por exemplo, o senador Álvaro Dias, que era uma pessoa que não era o perfil de um usuário de internet, mas a gente percebeu o Twitter dele começando a bombar, né? Muitas lideranças femininas também nesse cenário começaram também a se destacar, porque era um desafio, né? Candidaturas de mulheres na política, geralmente tem um pouco mais uma barreira a mais para ser enfrentada. Então, quando elas começam a usar elementos digitais, hoje a gente consegue ver plenamente, assim, muito claro, lideranças como a Sâmia Bonfim, como a Tabata Amaral, elas usam muito bem esse recurso digital até para compensar a falta ali de oportunidades que, de repente, ela tem em outros meios que já estão populados ou determinados para algumas lideranças, né? Então, assim, destacar um seria injusto, né? Com todos eles que cada um trouxe o seu elemento ali. Mas eu acho que primeiro foi o exemplo de fora, foi o Obama mesmo, né? Ele foi um grande inspirador aí dessa questão digital nesse momento, mas eu vejo que aqui no Brasil a gente conseguiu abrasileirar esses elementos e ter lideranças ali muito fortes. Você pega, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, ele é um estouro nas lives dele, né? E ele fala de tudo quanto é assunto, ele comenta desde história até cenário político atual. Então, são lideranças que sabem usar e sabem aproveitar esses elementos digitais aí para agregar, né? E não, porque a gente também hoje tem um outro cenário, né? São lideranças políticas que vivem só disso. E isso também não é benéfico, né? Porque para a pessoa poder performar no ambiente digital, se criou uma cultura que você tem que ser polêmico, você tem que ser, né, criar confusão. Mas isso não significa que você no legislativo, ou que você numa casa de poder, você também está representando pessoas. Então é importante saber dosar, né? Tem que ter ali a influência digital, mas você tem que influenciar algo que você seja, né? E não criar uma imagem ali só para poder trazer likes, né? Eu acho legal essa transição, né, de políticos mais tradicionais para o meio digital, e acho interessante ver como alguns tiveram muita facilidade, né, de entrar nesse meio e como alguns apanham muito, não entenderam direito ainda como usa a ferramenta, fazem muitas gafes até, né, e acho que por isso que é importante a preparação, né, do político para esse meio digital. Eu acho que um dos grandes desafios quando a gente fala de digital é que todo mundo é usuário, né, de rede social hoje em dia. Não importa a idade, não importa a ocupação, né, todo mundo usa em algum... Tem gente que é mais heavy user, tem gente que usa mais socialmente, né, vamos dizer assim. Mas todo mundo usa, e por ser usuário, todo mundo se acha especialista também. Fala, eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, e por conta disso eu sei como é que mexe, eu sei como fazer, e não preciso de ninguém para me assessorar nisso.
e usa como se estivesse usando a rede social pessoal, né? Sem pensar do ponto de vista de estratégia, sem entender os recursos, sem entender como funciona um algoritmo, né? Para que possa potencializar isso dentro da estratégia, né? E daí eu queria perguntar, Fernanda, como que você vê isso, né? Essa transição, assim, pela sua experiência, você que lida com muitos políticos que estão nesse processo de transição, né? Como eles têm se preparado? Conta aí um pouco para a gente. Muito mal, né? Muito mal. Porque a gente conseguiu, aqui no Brasil, chegar a um conceito de quantidade e não de qualidade, né? Então, hoje, uma liderança política, ela se acha uma influência se ela tem X mil seguidores no Facebook ou X mil seguidores no Instagram. Ela não para ali para olhar que, por exemplo, eu tenho 100 mil seguidores no Facebook, mas quando eu faço um post, ele me rende 2, 3 likes, né? Então, você troca a quantidade pela qualidade e você acaba perdendo o mais importante dos políticos, que é o capital político. Qual é a sua capacidade de mobilizar pessoas? Qual é a sua capacidade de atrair voto, de atrair doação, né, para uma campanha? Então, a gente tem casos, por exemplo, de algumas lideranças políticas que chegavam para trabalhar com a gente lá no Epcívico, que é a empresa que eu atuo, e chegavam e falavam para mim, olha, mas eu tenho 60 mil likes. E aí, quando você ia ver, tinha like comprado, tinha uma gambiarra. Você virava e falava assim, meu, você não tem, entendeu? É muito mais fácil, é muito mais real você trabalhar com o que você tem, né? Eu falo, né, que toda liderança política ela precisa tomar um banho de realidade, né? Então eu vejo que a orientação profissional, como vocês fazem, como a gente conversa lá no Epcívico, o primeiro passo é um banho de realidade, né? E a realidade também nos ensina que sem pessoas altamente motivadas, sem pessoas altamente municiadas com informação, com conteúdo, elas fazem um estrago, elas conseguem impactar milhões de pessoas. Então é mais fácil para esses líderes hoje, eu percebo, trabalhar com números reais do que aqueles inchaços da rede social. Uma outra coisa que eles fazem é ficar pensando em quanto eles vão gastar. O Facebook foi a segunda empresa que mais faturou na última eleição. A que mais faturou foi uma empresa que intermediava serviços do Facebook. Então, você começa a perceber ali que, assim, tudo bem, você vai colocar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para poder fazer uma questão no Facebook, mas você está usando isso de maneira inteligente? Né? Você está distribuindo essa verba de uma forma pensada? Você está com uma consultoria ali de um profissional que vai entender o fluxo desse usuário, que vai trazê-lo para você ou não? Você só está atolando e enchendo todo mundo de informação. Então, eu percebo hoje que a gente tem que, quando a gente conversa com os políticos, né, com as lideranças de uma forma geral, a gente tem que tirar primeiro esse véu deles, né, quantidade não é voto, né, ter 1.000 seguidores, milhões de seguidores não significa que você vai ter milhões de votos, mas que você tem que fazer um trabalho inteligente de mobilização. E aí sim, usar os recursos digitais, vai ser fantástico para você, porque em pouco espaço de tempo e com um custo razoável, você consegue impactar muitas pessoas, coisas que se você fosse no boca a boca, você demoraria mais tempo, né? Mas ainda a política, ela ainda é a política de sempre. Você precisa conquistar corações e mentes, né? Você não consegue avançar sem ter essa conquista inicial. Então, a rede social, o digital, ele vai ajudar, ele vai ser uma ferramenta, mas ele não é um fim, né? Você vê, às vezes, pessoas gastando dinheiro para poder ter uma página populada. Aí, quando você vai ver um monte de perfil de Israel, da Coreia, você fala, mas eles não votam em você. Eles não vão votar em você. Então, tem que, assim, o conselho que a gente dá, que eu dou para quem eu estou fazendo consultoria, para as pessoas que a gente tem conversado, trabalhe com realidade e motive as pessoas reais que estão ao seu lado, né? Essas que são capazes de fazer a transformação, né? De outra forma, ela ainda não tem fórmula para isso, né? A fórmula é para trazer pessoas reais, a fórmula não é só para o ego, né?
Eu achei muito bacana essa parte da fala das pessoas reais, e é muito isso, né? O político, eu já trabalhei com muitos políticos e isso é quase invariável, né? A coisa do número de seguidores tem uma coisa que bate no ego até, né? Ah, o meu concorrente tem mais seguidores do que eu. Não importa que todos os seguidores do concorrente são comprados, também não é gente real, é robô. E sempre, né, a gente estava falando isso na última live, que a gente falou sobre criação de como tornar candidatos influenciadores digitais. Inclusive, se você está assistindo essa live, não assistiu da semana passada, está disponível aqui no YouTube, que a gente fala sobre isso, influenciadores digitais. E o que é muito, muito interessante é isso, é a coisa do comprar o seguidor, ou conseguir o seguidor barato, que não é comprado, é através de campanha, mas que não é o cara que vai trazer resultado de fato. É muito sedutor, né? O político, ele quer, você tem que ficar falando, não, 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 não é por aqui, é por ali. Não adianta você ter número, se esses números não são reais. E isso tem uma implicação muito grave, né? Quando você traz seguidores que não são seguidores engajados, que você acaba derrubando o engajamento de quem é engajado, né? Eu gosto muito de trazer esse exemplo. Então a pessoa vai lá e publica ali um vídeo. Aí as primeiras pessoas que vão ver o vídeo são os seguidores falsos dela e não vão curtir, não vão comentar, não vão nem assistir o vídeo até o final. O que acontece? O Instagram, o Facebook entende, esse vídeo não é interessante, as pessoas não estão curtindo, não estão assistindo, não vamos mostrar para ninguém mais. E daí é isso que acontece, né, com a pessoa que se seduz e entra nessa de, preciso fazer número, preciso comprar seguidor. Ela perde o engajamento real de pessoas reais, que são as pessoas que de fato vão botar nela, né? E gostei muito da sua fala quando você trouxe a questão da campanha do Facebook, né? Da pessoa falar, gastar o dinheiro, como é que gasta, né? E uma coisa que a gente ensina no nosso curso da Fórmula da Campanha Eleitoral, que acho que é uma das aulas mais importantes, talvez, do curso inteiro, são as campanhas de performance, né? Que a gente chama. O que são campanhas de performance? Quem trabalha com marketing digital conhece isso muito bem, mas quem, né, nunca teve nenhuma experiência com marketing digital não tem muita noção de como funciona, porque é muito diferente de, enfim, quando você fazia no mundo antigo ali, que era aquela coisa mais offline, você tem ali a revista que tem uma tiragem, ou você tem um outdoor que passa uma quantidade de pessoas ali na frente, você estima quantas pessoas vão ver aquilo, né? No digital, não. No digital, cada anúncio que você faz, você sabe exatamente quantas pessoas interagiram, como elas interagiram, das que interagiram, qual compraram seu produto, no caso do candidato, a gente não está falando de comprar, mas que, enfim, deram atenção a ponto de se tornar um votante, né? E a gente consegue analisar os números e falar, olha, esse tipo de campanha é o que está dando resultado. Vamos botar o dinheiro aqui. Às vezes, se você tem uma peça que dá 3 vezes mais resultado do que a outra, e você investe o dinheiro no lugar certo, você faz essa performance, você economizou, você gastou 1/3 do dinheiro. Então, olha que bacana. Então, se você tivesse investido no lugar errado, os 3.000 reais que você ia gastar na peça furada ia conseguir o mesmo número de votos dos 1.000 reais que você gastou na peça certa, né? Enfim, isso são as campanhas de performance, a gente ensina isso no curso. E é o tipo de educação que está faltando hoje em dia, né, para as pessoas, que é aquilo que eu falei, eu entendo de Facebook porque eu uso, eu entendo de Instagram, ou que você começou falando, deixa eu passar para o meu sobrinho aqui, né, porque ele é craque nessa coisa de mídia social, mas a mídia social é uma coisa muito séria, né, a internet é uma coisa muito séria, se você faz do jeito certo, você consegue conseguir muito resultado e você consegue economizar dinheiro porque você tem esse tipo de métrica, você consegue saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, enfim, muito legal. Escassez, né? Ainda mais essa escassez de recurso. Né? Se a gente fala de campanhas que tem baixa, por exemplo, que a gente está passando, tem esse fundo de 2 bi, mas a gente pensar, existe uma estimativa antes da pandemia de 1 milhão de candidatos agora para a eleição municipal. Então, a probabilidade que a gente teria que candidaturas não vão receber nada ou vão receber muito pouco dinheiro, ela é real, ela não é uma ilusão, né? Então, você saber usar os recursos que você tem, sejam poucos ou fartos, mas você saber usar isso com inteligência, que eu acho que é um pouco do tema que a gente acaba conversando hoje, que é assim, então tá bom, eu quero fazer a minha ação digital, mas o que eu posso fazer, como é que eu posso fazer para que ela realmente traga o efeito que eu quero
com um menor investimento, né? Então, quando a gente chama especialistas para poder fazer essa análise, a gente tem ali um respaldo profissional de alguém que já fez várias campanhas e conhece ali como é que aquilo vai se comportar. Agora, se você pega esse capital e coloca na mão de uma pessoa que não vai fazer uma gestão inteligente, a probabilidade de você perder dinheiro é muito grande, né? É um caça-níquel, você vai colocando dinheiro e vai perdendo, vai colocando dinheiro e vai perdendo, né? E quanto mais dinheiro você põe, o algoritmo ele é genioso. Quanto mais dinheiro você põe, mais dinheiro ele quer que você, mais dinheiro você vai precisar pôr da próxima vez para alcançar aquele resultado. Então, até para não deixar esses robozinhos tão viciados, tem que ter uma orientação profissional mesmo, né? E o Celso, eu coloquei a pegada dele, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? No momento de pandemia, você ainda tem um virtual extremamente ampliado, porque alguns candidatos que já estão com a gente dentro da fórmula já estão atuando dentro desse modelo, porque eles aprenderam a fazer um modelo econômico, como você falava, Fê, porque tem uma mensagem-chave, construir uma audiência, e ele está pagando pelo lead um valor. O lead que a gente fala, Celso, para poder esclarecer para você, dentro desse mundo agora, pessoas que querem chegar até você. Então, a gente compra tráfego, isso é uma das aulas que a gente ensina detalhe por detalhe dentro da fórmula, como é que você compra. E como você compra, define para os algoritmos se você é profissional ou se você é amador, até pelo jeito de você comprar. Se você é profissional, pasmem, vai custar mais barato. Porque N vezes, cada um de nós aqui já respondeu várias perguntas do tipo, impulsionar, eu tenho que impulsionar. Impulsionar quanto é? Quem impulsiona usa 3 ou 4 ferramentas. Quem monta uma campanha usa 28 mil ferramentas. E os algoritmos sabem disso. Custa mais caro para quem sabe menos. Então, quando você compra um curso como o nosso, você compra a fórmula, você aprende a fazer isso e todo o investimento que você vai fazer, ele custa muito menos. E nesse momento de pandemia, mais e mais pessoas estão impactadas por uma mensagem, por uma solução que você quer entregar. Nesse momento, ainda não como candidato, mas sim como alguém que está fazendo uma política de entretenimento, está levando as pessoas a perceberem que ele é uma pessoa que quer a melhora da cidade dele, que quer fazer com que o povo que está em volta dele possa viver melhor, as pessoas que estão à sua volta possam viver melhor. Então, se você tem essas ferramentas que a FIFA está colocando, ferramentas de conhecimento, você gasta menos em todos os momentos. Concorda comigo, Fê? Na verdade, só estou reforçando a sua posição, né? Não, estou 100% de acordo, e você vê, né? Toda a equipe, todos os profissionais que trabalham com política, pelo menos nos últimos 10 anos, fizeram um esforço sobrenatural para poder baratear e democratizar o acesso. Então, antes, algumas tecnologias, elas ficavam restritas a quem tinha um poder aquisitivo muito alto, né? Campanhas que tinham um grande fundo para poder investir. Hoje a gente consegue ter qualidade nesses serviços por um custo que é muito menor do que era antes. Mas aí, 2 elementos que são fundamentais: planejamento. Ninguém constrói uma candidatura, numa pré-candidatura, às vésperas de começar a eleição, né? Então, quanto mais cedo começar, melhor. A gente já tem hoje, pelo TSE, a liberação do momento de pré-campanha, já começou dia 15 de maio. A gente já tem candidato arrecadando recurso financeiro, a gente já tem candidato fazendo escuta para projetos para a cidade, quer dizer, a gente já tem pré-candidato aí trabalhando sem pedir voto, que é o que a legislação nos exige, né? Então, eu vejo ali, nesse momento, além de você ter tempo para poder fortalecer o seu discurso, fortalecer sua imagem, também o tempo para você procurar quem são os profissionais que podem te assistir ali naquele momento, por algo que cabe no seu bolso, sem ser nada que você vai gastar, né? Não adianta, mesmo que você vire para uma agência, que você fale, essa agência custa milhões, se não é o seu perfil, se ela não está falando a sua língua, se ela não está conectada com a sua comunidade, provavelmente você vai ter uma perda. Então, é importante começar cedo, se planejar, e mais do que tudo, usar essas ferramentas, mais do que para distribuir conteúdos, mas principalmente para conhecer
o seu público, conhecer quem é o seu público-alvo, afinar, acertar o seu discurso político, ser mais assertivo nas propostas. Não adianta eu falar sobre hospital para quem está preocupado com saúde pública. Então, essas ferramentas ajudam as lideranças a serem mais assertivas nas escolhas, né? A gente tem lá no Voto Legal, no EPCIV, uma plataforma chamada Juntos, onde ela vem falar para a gente ali quem são os principais influenciadores da sua própria rede. Né? Não adianta eu falar para você da rede dos outros, não adianta eu falar para você da rede do vizinho. Eu quero saber da sua rede social, quem é que está curtindo, comentando, compartilhando conteúdo, falando, comentando as coisas que você faz. Essa pessoa para a gente tem valor. Então, conhecê-la, saber por onde ela anda, quais grupos ela frequenta digitalmente, para você tem mais valor do que, de repente, ficar só massificando santinho, né? A gente falava nos anos 80, a gente chamava isso de sujar a escola. É pegar um monte de santinho que encalhou no comitê e jogava na porta da escola, porque vai que alguém que vai votar pega esse santinho no chão e fala, eu vou votar nesse. Isso não existe mais. Né, e fazer uma campanha, uma pré-campanha e uma campanha eleitoral sujando a rede, né, jogando o santinho para tudo quanto é lado, você está até colocando a sua imagem de uma maneira negativa. Né, e toda a construção de marketing, mesmo marketing político eleitoral, ela é uma construção de imagem. Né? Então é muito ruim quando você pega um candidato que o cara já falou, pô, mas esse cara me manda WhatsApp todo dia, eu não sei nem de onde ele conseguiu meu telefone. Né? E já é um marketing negativo ali para a pessoa, né? Então, eu percebo ali que esse cuidado, esse carinho que a gente tem que ter com a imagem de terceiros, com a nossa própria imagem, ela vem muito de encontro a essa experiência profissional mais assertiva mesmo, né? E isso não significa que vai pagar caro, né? Por exemplo, o Voto Legal lá, o Juntos do EPCIV, são planos a partir de R$399. O cara tem a plataforma, tem mentoria, tem especialista, participa de momentos, né, como esse, a gente trocando ideia, conversando, né, aprendendo. Então, eu vejo que isso tem muito mais valor do que, de repente, você ficar só achando que colocando R$10.000 na rede social você vai ser eleito. Olha o que o Alexander colocou para a gente. Alexander, eu quero trazer a tua pergunta para a Fefa, para que ela responda, depois eu e o Mauro também damos uma posicionada. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver. Será que será uma campanha bem diferente? Como será o público irá reagir ao corpo a corpo? Ah, tá. Na verdade, o que acontece, né? Hoje, pela situação pandêmica que nós vivemos, não existe perspectivas saudáveis e seguras de você fazer campanha de rua. Essa é uma realidade, isso é um fato. Né? A gente pode maquiar isso, talvez cidades menores, onde você tem o controle ali um pouco melhor, talvez possa ser um pouco diferente, mas via de regra, o corpo a corpo, ele vai acontecer, mas ele vai acontecer de outra forma. É o tal do novo normal. Né? E a gente vai descobrir esse novo normal conforme as coisas vão acontecendo. Então, a gente vai passar pelas convenções, a gente está passando pelas prévias, a gente está vendo como é que os partidos também estão se comportando com relação à aglomeração, a pessoas, né? E eu vejo que hoje uma liderança, uma pré-candidata, um pré-candidato responsável, ele usa a ferramenta digital não como step, né? Se não der certo, eu uso o digital. Não, ele usa o digital como principal via. E ele coloca o corpo a corpo como, agora, assim, nesse cenário, com cuidado. Ele não vai poder expor a equipe. Você já pensou, né? Outro dia, um marqueteiro, grande amigo, Sérgio Kobayashi, me fez uma pergunta que ele falou assim, você já pensou, Fernanda, um apoiador de uma campanha contrai Covid, né, numa equipe de mobilização, o impacto moral que isso traz para a equipe, porque quando a gente trabalha com equipes políticas, a gente também está falando de pessoas que estão motivadas ali. Então, eu acho que hoje é uma campanha diferente, né, das outras que a gente viveu, mas ela também não tem elementos novos, a gente já fala da questão digital, já pelo menos na última década no ambiente político, então quem não sabe usar
corre atrás para poder se adaptar, procura o pessoal da Fórmula, procura a gente lá no Epicívico, corre atrás para poder se ambientar dentro disso, e o corpo a corpo vai ter que ser feito com muita responsabilidade, porque essas lideranças políticas vão ser cobradas disso, né? Olha, pô, o cara está fazendo campanha e a equipe não está nem com uma máscara, o pessoal está fazendo campanha e não está respeitando o distanciamento de 1 metro. Então, tem que ter responsabilidade aí. Você pode ter certeza que seu adversário vai estar olhando as suas falhas com a equipe para poder expor isso nas redes sociais, viu? Vou passar para o Mauro aí, depois eu vou trazer uma questão. Mauro, fala para ele um pouco do que a gente coloca dentro da fórmula para que as pessoas possam aprender, inclusive, nesse momento, a atuar de forma correta, não esperando só pelo corpo a corpo. Depois eu também quero falar um pouquinho, respondendo para o Alexander. Eu acho essa coisa do corpo a corpo uma coisa interessante, né? Porque a gente tem ouvido muito isso, né, Jorge, de alunos da Fórmula, ou pessoas que não são alunos e estão querendo saber mais, gente que participa aqui dos nossos conteúdos gratuitos também. Ah, porque o corpo a corpo, né? O aperto de mão, né? E as pessoas colocam isso como se fosse uma proximidade que não tem mais. Só que isso eu acho que é uma miopia muito grande, porque com a internet você consegue ter uma proximidade com as pessoas ainda maior do que no corpo a corpo. O corpo a corpo digital, vamos chamar assim, você desce um nível na proximidade com as pessoas, né? E vou dar um exemplo prático. Quem aí não segue algum influenciador no Instagram? Né? Eu sigo vários, eu tenho várias pessoas que me influenciam de diversos segmentos. E eu assisto os stories dessas pessoas, muitos na política, inclusive. Eu assisto os stories, acompanho a vida da pessoa. Passo a ter carinho pela pessoa, muitas vezes. Quero estar lá junto, sentar na mesa de um bar, tomar uma cerveja, uma Coca-Cola, para quem não bebe, com essa pessoa. Isso, você cria, a internet tem o poder de pensar, a internet é frio, é distante, é digital, né? Mas ela tem a condição de criar um relacionamento, um laço com as pessoas, de uma forma que é muito mais poderosa do que, sei lá, apertar a mão de uma pessoa num evento, que o político, né, nunca vai nem olhar na cara da pessoa, vai trocar meia dúzia de palavras ali, às vezes a pessoa vai falar, pô, o cara é importante, me deu a mão, né? Isso é muito importante para muita gente. Agora, o contato ali que a pessoa tem na rede social, esse tete-a-tete digital, isso vai criar um relacionamento muito, 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 muito mais profundo do que encontrar a pessoa uma vez no evento e apertar a mão dela. Então, o corpo a corpo, que parece um negócio insubstituível, não é tão insubstituível, você pode substituir por uma coisa que tem um valor ainda maior. Eu nunca tive relacionamento com nenhum tipo de político, já conheci político, aí eu Mauro eleitor, não Mauro marqueteiro digital, marqueteiro eleitoral. Que, enfim, sempre gostei de política, acompanho, né? Já encontrei muito político, tal, apertei a mão do cara, ou da mulher, ó, que legal, né? Pô, celebridade, eu vi a pessoa na TV, agora encontrei. Mas passa, né? Só que antigamente não tinha qualquer tipo de vínculo com as pessoas. Hoje, o vereador que eu votei, eu acompanho ele. Quero saber tudo que ele fez. As pessoas que eu penso em votar nessa eleição, eu acompanho. Todas. Né? Que eu sei que são pré-candidatos, etc. Para decidir meu voto desde já. Ah, Mauro, mas você é muito politizado, né? O brasileiro, em geral, não é assim. Será que não é? Onde que o Jair Bolsonaro ganhou a campanha dele? Foi apertando a mão das pessoas ou foi na internet? Então, é uma reflexão que eu queria deixar nesse sentido, né? Essa coisa do corpo a corpo é muito relativo, né? A internet é fria. Não é fria, não. É quente pra caramba. É relação profunda, é olho no olho. As pessoas criam um tipo diferente de relacionamento do que vendo a pessoa ali uma vez ou duas na TV ou na rua. Essa que é a minha visão. O que você acha, Jorge? Eu quero trazer uma resposta para você, Alexandre, que é uma aula nossa, compartilhando com a PEFA, que é de aproveitar esse momento para que você possa fazer encontros dentro das plataformas. Então, é um excelente momento para você afinar. Se a gente conseguir fazer ali na frente, fazer os encontros corpo a corpo, você vai afinar o teu discurso agora de forma muito efetiva. Alguns das pessoas, os candidatos que compraram a fórmula, já estão fazendo esses encontros com
30, 50 pessoas dentro do Zoom para afinar o discurso dele. Então, a gente entrega uma metodologia que, como ele faz, ele deve fazer o antes, durante e depois. Então, ele cria uma perspectiva de convidar as pessoas através das redes sociais, cria uma página de captura para que as pessoas se inscrevam efetivamente, como uma boa parte de vocês estão aqui com a gente, se inscreveram numa página de captura. A gente trouxe o telefone e o e-mail, ele faz com que essas pessoas possam estar naquela hora, porque ela está em casa. Ela não precisa sair para ir para algum lugar, ela está aqui. Como vocês que estão aqui com a gente, acessou, tem 50 pessoas, você entrega o teu pitch, ou seja, a solução que você quer entregar para a sociedade, isso a gente também ensina como fazer um pitch. O pitch é uma pegada rápida da tua entrega de solução e você consegue medir se a tua mensagem se conectou com aquelas pessoas, se não conectou. Se você fez a fórmula, você sabe fazer perguntas para que eles te mandem no chat e possam se conectar com a tua equipe depois, ou até mesmo com você. De novo, você cria engajamento. Então, essa perspectiva de você estar com o corpo a corpo hoje é virtual. Se ele puder ser pessoa com pessoa, você já aprendeu, você já afinou, você já tem um pitch muito elaborado para que, a hora que chegar esse momento, você saiba fazer com maestria, porque você treinou, você teve um roteiro, você teve um posicionamento. Então, queria finalizar essa posição do digital te dizendo que isso a gente coloca ali na fórmula, que é te ensinar a utilizar hoje as ferramentas digitais, porque o Celso falou uma ação aqui muito legal, que é esqueça, tem que ser 100% digital. Nem cidades pequenas você vai poder fazer isso. Então, é um bom momento para poder afinar. Inclusive, você fala com muita gente, né, Fefa, de que cidades pequenas. Compartilha um pouco, porque eu acho que é um pouco a pegada do Celso aqui quando ele fez esse comentário. Tem que ser 100% digital, inclusive nas cidades pequenas, né? Mas, até para acrescentar um dado, 2016 e 2018, a influência do voto foi determinada pelo WhatsApp. O WhatsApp passou a família. Antes as pessoas se reuniam no domingo, no almoço de família, e conversavam sobre os políticos que queriam votar, quem queria votar e tudo mais, e às vezes o voto acabava se decidindo nessa conversa. Já em 2016, a gente houve uma equiparação dessa decisão com as redes sociais, com mídias sociais. Em 2018, a questão digital, a influência digital, quantas vezes a pessoa é impactada positivamente sobre a sua pré-campanha, sobre a sua campanha, ela acabou virando um decisor de voto, até mais do que a família, até mais do que a roda de amigos. Então, isso para os dois lados, né? Inclusive, também, se você é impactado muitas vezes com algo muito negativo sobre uma liderança política, isso também pode prejudicar a sua decisão de voto. Então, o digital, ele já não é mais um step, né? Ele é a via principal, né? E eu vejo essa questão, por exemplo, em cidades pequenas, a gente tem diferentes mídias presentes, né? Então, a gente tem o rádio, às vezes, que é mais forte do que a TV, às vezes a gente tem o jornal, que é super importante na cidade, uma coisa que a gente trabalhando muito nos interiores aí do Brasil, a gente também tem os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, às vezes bombam ali, né? Às vezes todo o discurso político, todo o debate político da cidade acontece nesses grupos, né? Então, eu vejo ali que já temos uma preparação para que a campanha seja 100% digital em qualquer tamanho de município do Brasil. Mas a gente ainda tem o perfil de políticos ainda que dependem, que sentem a necessidade do corpo a corpo de ir para a rua, de falar com as pessoas e tudo mais, né? Quando eu me encontro com esse tipo de perfil, e não precisa ser de cidade muito pequena, tem gente de cidade média, grande aqui, né, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil, sempre a recomendação que eu faço é essa. Veja o que a Organização Mundial de Saúde está falando sobre isso. Vejo que o governo do seu estado, da sua cidade, está orientando com relação a aglomerações e o uso, o uso do espaço físico, né? Então, acho que e até isso vai ser medido pelo seu eleitorado também. Qual foi a sua postura frente à pandemia? Se você agiu com descaso e a cidade disparou em mortes, a gente vai ter um problema sério aí.
Então, tem que ter coerência, né? Não importa o tamanho da sua cidade, o importante é ser coerente ali com sua comunidade. Se você quer zelar por ela, você não vai expor ela de alguma forma. Muito bom, Fernando. Vou trazer aqui uma pergunta do Tony, que sempre está com a gente aqui, é um dos executivos comerciais que tocam, trabalham com a gente na Fórmula, e ele está trazendo essa pergunta para você, e depois eu vou botar ela extensiva ao Mauro também. Deixa eu ver aqui. Sim. Bom, vamos lá. Na verdade, o que acontece, né? Um vereador eleito, hoje em São Paulo, na cidade de São Paulo, não vamos nem pegar, né, pegar um exemplo grande assim para a gente poder ter dimensão. Ele não é o prefeito só dele, de quem votou nele, não é só o vereador de quem votou nele. Ele acaba sendo responsável por um grupo gigantesco de pessoas, né? Então, quando a gente vai falar na campanha eleitoral, claro que a gente vai atrás do voto e você criar um seu público ali, entender quem é o seu público e como você vai falar com ele, como é que é a sua interação com ele é fundamental. Mas também é importante, diferente às vezes da perspectiva de marketing exclusivamente que a gente tem, às vezes, é colocar também o elemento político-social. É por isso que qualquer curso de marketing serve para mim? Não. Se você está falando de campanha eleitoral, tem que conversar com especialistas que trabalham com marketing político eleitoral, que tem alguns princípios ali que são diferentes, e na prática, eles são bem diferentes, né? Então, o que acontece? Então, é importante, primeiro, você coletar, pelo menos o que a gente trabalha, primeiro você coleta informações, né? Como é que está funcionando hoje sua presença digital? Com quem que você está falando? Quem são essas pessoas? Traça esse perfil, coloca ferramentas ali para poder medir isso, faz um mapeamento dessas pessoas, anota ali, né? No começo dos anos 2000 a gente fazia em planilha, hoje tem tanta ferramenta maravilhosa que a gente consegue usar. Quais são os temas que estão ali bombando? E aí você vai construindo esse público, esse alvo dessas suas ações de uma forma muito concreta, né? Não só falando quem você acha que é. Eu vou contar uma história que eu achei muito engraçada, mas tinha um pré-candidato nosso, em 2014, e ele, de repente, assim, quando a gente começou a estudar os grupos, como ele era um cara muito bonito, ele tinha uma grande tração no público LGBT. E era um público que ele nunca tinha imaginado ali, né? Ele nunca pensou sobre isso, né? E aí a gente tinha na nossa equipe ativistas digitais que andavam por esses grupos, que dialogavam por eles. Ele ganhou voto pra caramba ali, num ambiente que não estava dentro da contabilidade dele mental, né? Então é importante construir, mas por isso que a gente fala que é importante o aconselhamento profissional, porque quando você tem que desconstruir e fazer de novo, isso é feito de uma forma dinâmica e consistente. Coloca você um pouquinho, Mauro, por favor, é importante? É fundamental, né? A gente começa, o curso nosso da Fórmula, a gente começa, o passo 1 provavelmente é definir bem o seu público-alvo e definir a persona desse público-alvo para tudo que você vai fazer, né? Porque para você ter uma proposta de valor, que a gente chama, que é entregar valor para alguém, você precisa saber quem é esse alguém, né? Como que você vai fazer uma proposta se você não sabe com quem que você está falando? Principalmente se a gente está falando de legislativo, né? Quando a gente está falando de poder executivo, é um pouco mais amplo, claro que a gente tem ainda assim, a gente tem segmentação, claro, né? Mas no legislativo é fundamental, porque a gente está falando de nichos, né? A atuação por nichos é uma atuação muito, muito estratégica. E você saber definir bem a sua persona, para depois segmentar bem sua mensagem, segmentar bem as campanhas também, aí entrando na parte técnica também do tráfego digital, de como você estrutura as campanhas do Facebook para atingir as pessoas certas, dentro dos interesses certos. Acho que o exemplo que a Fernanda trouxe do público LGBT para um candidato que nem estava esperando, né? É fundamental, porque é isso, é um tipo de público que é muito fácil de você segmentar. Quando a gente fala de mídia digital, é muito segmentável, nem todo público é bem segmentável, alguns você consegue acertar na mosca, né, essas pessoas. Então é fundamental para tudo que você vai fazer, dá para dizer que é quase a base, né, na fórmula da campanha eleitoral. A gente tem um desenho da fórmula, né, que é como
todos os passinhos, né? E tá ali em cima, ali a criação, definição de público, tá bem no começo da história, porque ela é base para tudo que você vai fazer, sem dúvida. Você, Jorge, coloca aí. Eu percebo que todas as ações que a gente leva o tempo inteiro na fórmula, elas vêm sendo construídas desde o primeiro momento, que é você tem que entregar uma solução para a sociedade, essa solução não tem que ser para o candidato, tem que ser para a sociedade, as suas bandeiras, e essa solução é para pessoas. Então, se você quiser ser tudo para todos, você não vai ser nada para ninguém. Você tem que desenhar muito claramente a tua persona, com quem você vai falar, que problema você vai resolver. Isso a gente enfaticamente coloca na fórmula, porque você só consegue colocar no digital se você sabe para quem. Então, a gente ensina a definir quem é a persona e ensina como se comunicar com essa pessoa em específico. Porque se você, eu já usei isso aqui algumas vezes, mas talvez você está comigo aqui nessa live, está com a gente nessa live, não tenha ouvido, que é, eu tenho um saquinho de tinta azul. Se eu pegar esse saquinho de tinta azul e jogar no oceano, o oceano vai continuar igual e talvez tenha uma pequena manchinha. Agora, se eu pegar esse saquinho de tinta azul e jogar numa piscina, no meu grupo específico, toda a piscina vai ficar azul. Então, se eu sei quem são as pessoas que estão conectadas com a minha mensagem, eu faço com que aquilo que eu proponho para a melhora da vida dela, ela vai me devolver com uma posição de votar em mim para que eu melhore a vida dela. Então, eu tenho que ter uma conexão muito clara com quem são as minhas... a princípio, minha audiência, né? Mas quem são as pessoas que vão votar em mim, porque elas acreditam na minha proposta. A gente está entregando, literalmente, uma ideia, uma solução, e se eu quiser colocar isso de forma genérica, como muitos colocam, né? Eu vou cuidar da saúde, eu vou cuidar da educação, eu vou cuidar do empreendedorismo, mas para quem é isso? No final das contas, as pessoas querem saber o que esse cara está falando aí, o que esse político está dizendo que vai mudar a minha vida. A minha vida, a vida do meu vizinho, a vida das pessoas que estão aqui em volta de mim. Concordam vocês dois? Do meu bairro, né? Concordo. Do meu bairro, da minha comunidade, e eu vejo isso de uma forma muito tranquila também, né? Eu acho que esse processo, ele é um processo fundamental, mas ele é muito natural. Mas eu vejo que a gente tem também, nesse momento, tem que usar as ferramentas digitais para ajudar como definir essa persona. Às vezes, a percepção do próprio político, ela vai até um determinado grau, né? E às vezes, quando você faz medições, quando você faz acompanhamento, quando você ranqueia ali as pessoas que estão envolvidas com você, você consegue ter uma dimensão mais ampla, né? De repente, de onde o seu discurso está chegando, né? Isso eu acho que é muito bacana mesmo. Eu não tenho essa pergunta de ninguém aqui, eu estou lendo todas elas, ver se tem algum engajamento, mas eu tenho uma muito específica para você, que é ligada ao teu produto, a um dos produtos que você defende, você trabalha, né? Que é como fazer com que mais pessoas possam doar para a sua campanha. Pois é. O financiamento coletivo, para a gente... Bom, eu trabalhei sempre com a questão da mobilização, né? E nos últimos anos eu tenho dedicado a estudar mesmo a questão do financiamento coletivo. Então, a gente tem uma plataforma chamada Voto Legal, que é uma plataforma vencedora do Prêmio Novari. Para quem não conhece, o Prêmio Novari é um prêmio muito dado para a classe jurídica, né, para organizações, institutos, fundações, e nós somos uma empresa de tecnologia, né, que ganhamos o Prêmio Novari em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, pelas contribuições que foram feitas pela plataforma Voto Legal, até na própria legislação de doações eleitorais. O que acontece? Sempre houve um preconceito com relação a doar para eleições, né? Por quê? Porque isso dá problema, isso depois... E isso é uma bobagem, porque, na bem da verdade, Caixa 2 não tem prestação de contas. Caixa 2 não entra em prestação de contas. Então, se houve algum problema numa doação, provavelmente ela foi feita de forma legal, e o que deve ter tido ali foi alguma inconsistência de dado, né? A pessoa colocou um número de RG, colocou um número de CPF, depois não entendeu a letra, não entendeu o nome.
Então, o trabalho do voto legal em 2016 foi transformar isso de uma forma muito transparente e muito fácil para que qualquer pessoa conseguisse acompanhar ali em tempo real as doações para um pré-candidato ou as próprias doações que está recebendo ali na campanha. Né? Tinha muito caso de candidato que às vezes estava fazendo caminhada pela rua, alguém dava lá R$ 20 para ele, fotografava e depois perguntava, mas isso aí está onde na sua prestação de contas? E o cara não sabia explicar, porque era uma coisa tão informal, tão pouco atendida, né? Então, o voto legal em 2016 ajudou nesse processo, junto com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a contribuir para essa questão da formalização da legislação. E em 2018 foi um ano bom para todos nós, né? Porque o financiamento coletivo ele passou a ser uma questão importante. Então, o que eu brinco com as pessoas, né? Se você quer construir uma campanha inovadora de fato, pergunta primeiro para os seus apoiadores quem doaria dinheiro para essa campanha. E uma coisa que a gente percebe é que o processo de arrecadação, o processo de busca de doadores, ele é muito similar ao processo de busca de eleitores. Então, é um primeiro laboratório ali que você pode fazer, muito rapidamente, para poder entender qual que é do teu grupo de apoiadores, até onde eles vão, como eles vão, né? Uma outra coisa que o financiamento coletivo traz é mostrar a força daquela pré-candidatura, né? Porque quem doa, vota e pede para votarem, né? Então, é você saber ali quantas pessoas você está mobilizando de fato. Hoje a gente tem alguns pré-candidatos já arrecadando pelo voto legal, que já passaram a casa dos R$ 20 mil e já passaram a casa dos 100 doadores, né? Isso daqui para até o final do processo eleitoral só tende a crescer. Então, hoje a gente tem lá um pré-candidato que tem 100 pessoas comprometidas com a campanha dele. E não só comprometidas de boca, de falar, eu vou votar em você, mas comprometidas ali doando. Então, como é que funciona, né? A gente conversa muito sobre a importância do primeiro anel de relacionamento. São as pessoas que conhecem as lideranças políticas e conhecem ali as aspirações políticas dessa pessoa. E são pessoas mais propensas a doar. Né? Uma outra máxima do financiamento coletivo é que a pessoa, às vezes, doa mais de uma vez durante o processo eleitoral. Então, é importante ela começar antes, né? E hoje a gente tem ali doações, tem candidatos que, de uma forma ou outra, eles estão mais olhando para o número de doadores do que propriamente para o valor arrecadado. Né? Tem uma candidata amiga nossa aqui de Guarulhos, ela pegou e disse que foi lá, disse que estava lá fazendo a campanha do financiamento coletivo dela, e o rapaz que trabalha com ela falou assim para ela, por que você não pediu para mim? Ela falou assim, porque eu sei que você está sem grana, fiquei sem graça de pedir. Ele falou assim, não, mas eu prefiro que você peça para mim do que pedir para o outro, que não vai te ajudar. Então, o doar ali passou mais do que ser uma questão do dinheiro em si, mas passou a ser um voto de confiança naquela liderança. E todo mundo, é para todo mundo? Não. Mas quem sabe utilizar, hoje já tem agora ali, com a plataforma do voto legal, mas a mentoria que a gente oferece pela própria aquisição, a gente já tem ali candidatos que já estão com mais de 50, mais de 60, mais de 100. A gente teve candidatos em 2018 que ultrapassaram a casa dos 700 apoiadores. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta fundamental e a gente acredita ali no voto legal, que é o primeiro grande marco de mobilização de uma campanha. Você montar sua lista de doadores, se apresentar como pré-candidato e entender ali como é que as pessoas querem contribuir para a sua construção. Né? Ouvir, né? Pedir, né? O por favor e o obrigado. Você pede e depois você escuta, né? Para poder melhorar o seu discurso e melhorar a sua plataforma de governo. Essa é uma posição de aula mesmo, que a gente coloca de forma muito evidente dentro das nossas aulas, Fefa, que é conectar pessoas que ponham um pouquinho de dinheiro, e a gente ensina um formato para trazer essas pessoas para se conectarem, colocando um pouquinho de dinheiro. Pensa em cada um de vocês que está aqui com a gente. Se você põe grana em alguma coisa, você está muito mais conectado. Então, o que você trouxe é fundamental, porque as pessoas vão entrando, e se ela bota, não importa se é R$10, se é R$20, se é R$50, mas ela efetivamente está acreditando na tua proposta e está se conectando com você para trazer mais pessoas, nem sempre com dinheiro, porque são 3 grandes recursos que a gente cita fortemente nas aulas da Fórmula. Você coloca tempo, você coloca
o teu talento. Por algumas vezes a pessoa coloca, ela é um bom web designer, e ela coloca o talento dela, ela é um bom copywriter, ela é alguém que tem uma comunidade, ela coloca tempo, mas ela pode colocar também grana. Quando ela coloca grana, ela está conectada com o tempo, com o talento dela, porque ela vai convidar mais pessoas para estarem com elas. Então, essa ação, ela é muito forte para você conectar pessoas à tua mensagem. Mauro, conta um pouquinho, porque essa aula você, em específico, deu uma aula para mim de como fazer com que as pessoas pudessem doar, né? Pegando carona aqui na posição que a FEFA colocou. Fala um pouquinho para eles, deixando aqui uma amostra grátis daquela aula que você coloca na fórmula para todos. Deu uma oscilada aqui na internet, perdi um pouco aí da história, né? Mas quando a gente fala em doação, a gente tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, que é o seguinte: se você não tem, e é isso que a gente estava falando da persona também, se você não tem uma proposta de valor muito clara, a ponto de você conseguir fazer um grupo próximo de amigos conseguir doar para sua campanha, grana, você tem que dar um passo para trás. Porque sua proposta não está impactando ninguém. Se você não conseguiu impactar nem seu primo ou um amigo próximo, né? Você diz, não, tem alguma coisa errada. Agora, se você tem alguma proposta que de fato gere valor para as pessoas, você diz, olha, aqui tem coisa, hein? Isso aqui que fulano está falando, eu acho que vai mudar aqui nosso município, vai mudar a sociedade de alguma forma. Vou dar 50 aqui para ele, que, né, 50 é isso. Hoje em dia deve estar o lanche do McDonald's ali, o Big Mac, 2 Big Mac já deve estar custando isso já, né? Então, acho que por uma boa causa, eu acho que as pessoas de fato abrem a carteira, vamos dizer assim. E a gente ensina um passo a passo ali no nosso curso, a gente tem um módulo inteiro sobre finanças e captação, tanto captação de voluntários quanto captação de recursos. E a lógica para captar os voluntários e captar os recursos é muito parecida. Acho que até um pouco do que o Jorge estava falando, eu perdi um pouco da fala, por isso que eu estou com medo de ser repetitivo aqui. Mas é na linha de você ter uma proposta de valor muito clara e conseguir fazer com que as pessoas enxerguem isso. E daí tem uma série de técnicas, claro, de gatilhos, de outras recursos que você pode usar para fazer a pessoa, de fato, contribuir com a causa. E quando eu falo contribuir com a causa, é isso, né? Contribuir com algo que é maior do que simplesmente uma campanha eleitoral, né? A causa com C maiúsculo, né? E é difícil, não é fácil, né? Você estruturar isso. Por isso você tem que ter um passo a passo estruturado. Olha o Celso aí. Obrigado, hein, Celso? Obrigado, Celso. Com a fala da Fernanda fica fácil aqui, né? Fica mais fácil. O Celso está dando os parabéns fundamentalmente para a Fernanda. Na verdade, eu queria aproveitar uma das falas da Fernanda aqui, que eu acabei eu ia comentar, daí entrou uma pergunta, depois a gente mudou de assunto, né? Ela falou ali no começo da live uma coisa sobre como a internet vem para democratizar as eleições, né? Que antes só estava no poder quem tinha muito recurso, quem tinha condições de fazer campanhas grandes, de contratar grandes marqueteiros, de contratar bala na agulha mesmo, partidões que tem ali fundo eleitoral gigantesco que vai fazer estampar o rosto do candidato na cidade inteira, né? Hoje qualquer candidato com um celular tem condição de concorrer de igual para igual. Talvez ainda não numa campanha de executivo, né? Acho que aí você precisa ter um pouco mais de estrutura, mas numa campanha de vereança, de legislativo, até para deputado, né? Você consegue ali, sendo uma pessoa que não tem recursos, mas tem boas ideias e quer entrar para a política, você consegue brigar, porque você tem o recurso da internet, né? Com o celular na mão, boas ideias, que você consiga fazer essas ideias serem espalhadas, e técnicas, e hoje em dia a técnica é muito acessível também, isso é outra coisa.
Quem que tinha dinheiro para contratar um grande marqueteiro lá atrás para fazer aquela grande campanha? Só quem é muito, muito, muito rico. Rico não só rico, candidato rico, mas partido rico, né? Agora, hoje qualquer um pode, né? Você pega hoje em dia, né, recursos como do App Cívico da Fernanda, que são incríveis. Um curso como o nosso aqui da Fórmula, R$ 147 por mês, parcelado. Quem que não tem R$ 147 por mês? Para ter um passo a passo completo que seja possível com esse passo a passo você botar de pé uma campanha no digital, com passinho por passinho, gastando pouco dinheiro em mídia, em Facebook, para conseguir aparecer. Hoje em dia, qualquer um pode ter esse poder. Basta querer, basta ter boas ideias, basta querer ajudar as pessoas, né? E acho que isso é muito importante. A gente falou muito disso na última live também, né? Que as pessoas enxergam a verdade. E hoje em dia, a rede social faz com que o candidato mais malandro, que só aparece em época de eleição, conta meia dúzia de mentira e depois some, esse cara não vai ter espaço mais. Então, a gente está numa janela de transição que cada vez vai ter mais espaço quem está afim de fazer, tendo dinheiro ou não, né? É mais importante a boa vontade, né? E buscar os recursos certos. Hoje a gente tem, com os recursos que a gente tem hoje em dia na internet, desde educação até dos recursos de campanha de mídia, que é isso, você pode fazer com o recurso que você tem, você não precisa ter 1 milhão para ir lá fazer a campanha na televisão, você pode fazer campanha com R$ 500, dá para todo mundo chegar lá. Esse é o quer dizer, não dá para todo mundo chegar lá, mas qualquer um pode chegar. Eu vejo o papel de profissionais como você, Mauro, como o Jorge, né, como a gente também faz lá no Cívico, ele é um divisor de água, né, divisor de águas aí para essas lideranças que querem mesmo fazer alguma coisa inovadora. Não precisa mais ter o empecilho de, você precisa ter 1 milhão em conta. Não. Mas se você estiver estruturado, com um bom propósito e bem instrumentado profissionalmente, você gasta menos, né? Porque um custo você acaba tendo, não tem como sair fora desse custo, mas você consegue também, de alguma forma, ali, impactar pessoas, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente sempre fala do ganhador, né? Do vencedor, né? Ele é muito importante mesmo, mas ele não leva tudo, né? Então, se você consegue se mobilizar um processo eleitoral de trazer à sua volta 5, 10 mil pessoas, você tem um capital para fazer política, mesmo não estando eleito, né? Então, respeitem esse capital, tragam isso, trabalhem isso de uma maneira concreta dentro das suas relações. A gente fala lá no App Cívico, às vezes chega um candidato lá para a gente, Mauro, olha, vou te contar. O cara se fala assim, cadê sua lista de voto? Né? Quem são as pessoas que votam em você? Olha, eu tenho uma planilha que eu perdi, eu tenho minha agenda do celular, que eu não sei onde está, eu tenho uma lista que estava em papel e eu não sei onde eu guardei. Eu pergunto para eles, falo assim, mas o capital do político é a sua base de contatos, como é que você perde isso, rapaz? Vamos organizar isso, traz isso para você de volta. Né, já é um ponto de partida, né? Então eu brinco ali, né? Não precisa ter dinheiro, precisa ser inteligente, usar a inteligência para mobilizar pessoas e otimizar o custo que você tiver. Não gastar com bobeira, né? Não gastar com bobagem ali, que na hora H vou colocar milão aqui porque vai resolver e não resolve, não traz voto, né? O que traz voto é um trabalho pensado e contínuo, né? E Fefa, coloca para todos que estão nos ouvindo sobre começar agora ou esperar um pouquinho mais porque teve o adiamento das eleições. Olha, para a gente que trabalha com política, a campanha eleitoral é muito rápida. Mas para quem não trabalha com política, a campanha eleitoral demora muito. Então você vai falar com uma pessoa hoje e ela só vai lembrar de você de novo na hora de votar lá em setembro, lá em outubro, novembro, agora. Mas o que eu percebo é que se você não fizer uma gestão, um planejamento com relação à sua pré-campanha, provavelmente você não vai performar na sua campanha. Não adianta. Você tem 45 dias ali para marcar um gol. Você vai começar os 45 dias ou você vai começar antes? Né? Então, eu vejo hoje, essa questão do adiamento eleitoral, ele tem dois lados. Né? Um que ele pode favorecer quem já está em governo, quem já está em situação,
né? Então, esse é um grande desafio para campanhas inovadoras, para quem está saindo aí na primeira candidatura ou tentando a primeira eleição, né? Mas, por outro lado, ele também ajuda você a ganhar mais tempo para conquistar corações e mentes. Isso daí, não, quanto mais, se você te der um dia, a gente tem exemplos aí de campanhas que falavam assim, se tivesse mais uma semana de rádio e TV, eu levava. Então, por que você vai esperar para contar esse tempo no final, né? Quando acabar tudo, né? Então, eu vejo que hoje você pode começar. Aliás, você já pode, quem está fazendo campanha eleitoral já deve ter, já precisa começar, né? Se não tem, se ainda não começou, comece agora. Pega, vai fazer um curso, vai fazer uma capacitação, capacita o seu time. Isso é importantíssimo. A capacitação não é só para você que é candidato, é para o seu financeiro, é para o seu gestor de redes sociais, é para o rapaz que vai responder o seu WhatsApp. Todo mundo merece capacitação e precisa estar capacitado, ser capacitado. Então, hoje eu vejo, por exemplo, cursos como vocês estão oferecendo, não é só para o candidato. Ele pode ser um curso que ele também pode oferecer para a sua equipe. São 5 pessoas, mas são 5 pessoas altamente capacitadas e aptas a fazer, né? Então, mesmo as ferramentas do voto legal, do Juntos, lá do App Cívico, a gente trabalha muito a dimensão de capacitação, porque na hora H é aquele primeiro grupo de pessoas à sua volta que vai resolver tudo para você durante a campanha eleitoral. O político ali, a liderança, tem que sair para pedir voto, tem que estar nas redes, né, pedindo voto. Então, não percam tempo, assim, assim, eu sou meio afobada, mas eu também tenho um toque aí de realidade, né? Você não precisa colocar todo o seu bloco na rua, mas se você se formar, você informar seu time, se capacitar e se estruturar, fazer um planejamento, isso é para agora, não é para depois, não. Celso, obrigado de novo, eu concordo com você. Ó, o que a gente dizia, tá com a Fernanda aqui fica mais fácil, a gente recebe mais elogios. Vou voltar mais vezes, hein? Obrigado, Celso, vou colocar alguma coisa que pensamos. Está convidadíssimo, hein, para voltar sempre. Agradeço. Mauro, eu tinha me comprometido com a Fernanda que ia trazê-la por 1 hora. A gente já chegou a 1 hora. Quando o bate-papo é bom, a gente vai se estendendo. Queria deixar onde fica, né? Se deixar, a gente leva até meia-noite fazendo pergunta aqui. Mas, coloca aí a nossa pergunta final para a Fernanda, para ela compartilhar o pensar dela. Vai lá, a bola é tua. A pergunta final de sempre é a seguinte: responde para a gente uma pergunta que ninguém fez para você, nem a gente, nem os candidatos, mas que você gostaria de responder, que não foi dita aqui. Eu gosto disso, viu? Eu sou uma menina, minha mãe fala perguntadeira, né? Eu reconheço as coisas perguntando sobre elas, né? E uma questão que nunca me perguntam nesse ambiente político, né? Ou então, mesmo quando chegam lá no App Cívico, quando a gente participa desses momentos, é o que você acredita no Brasil, né? Eu brinco, pode ser tolice minha, mas tem uma devoção que eu tenho é pela democracia, né? E todas as ferramentas que existem em volta dela, porque ela tem a capacidade, é um instrumento tão poderoso que ele tem a capacidade de trazer igualdade, justiça, pão, né? Vida, saúde, né? Isso tudo dentro da democracia cabe e tem seu lugar, né? Então, eu vejo hoje que é um momento muito adverso esse processo eleitoral nosso, por adiamento, por pandemia, pela situação política mesmo que a gente está vivendo. Então, eu vejo que os políticos, essas lideranças, esses pré-candidatos, assim, têm todo o meu respeito, porque eles estão saindo com muita coragem para esse momento eleitoral. E eu não vejo um momento mais propício para isso, porque eu como cidadã, como eleitora, eu estou em busca de uma liderança, né? Eu busco por essa liderança e vejo o quanto a minha comunidade também precisa, né? Então, eu falo para as pessoas, né? Se tem um nome que para mim sempre vai pesar, esse nome é democracia, né? E se tem alguém que tem que zelar por ela, são os nossos pré-candidatos. Eles são os primeiros a dar o exemplo, né? Então, eu desejo uma sorte tremenda para todos os pré-candidatos e pré-candidatas nesse momento de pandemia, mas eu acho que a gente pode ter uma campanha incrível.
essa expectativa nossa no App Cívico, com tudo que a gente desenvolve de tecnologia para política e tudo mais, a nossa crença é que a gente tenha lideranças que consigam, de alguma maneira, melhorar a situação do país e da população do nosso país. E nesse momento de pandemia, a gente vai precisar muito de líderes conscientes para ter uma retomada. Então, é sorte para todos nós, tanto para quem está sendo candidato, quem está fazendo assessoria, façam o seu melhor. A democracia merece isso, né? Merece que a gente faça isso por ela. Fefa, em meu nome, em nome do Mauro, em nome de todos que estão nos assistindo, gratidão total, obrigado pelo teu tempo, pela tua gentileza, pelo teu carinho de estar aqui compartilhando o teu saber com a gente. Muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço, uma boa noite. Vocês também vão ser convidados também para ir lá fazer um arranca-rabo lá com a gente, conversar sobre tecnologia, colocar os pingos nos is, que a gente gosta disso também. Política Bora. É feita assim, com o coração. Senão não tem graça. Muito obrigado. Um abraço, obrigada, gente. Fernanda, obrigado. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam aí a live. Quem não pegou do começo, essa live vai ficar disponível a partir de amanhã aqui no YouTube. A gente faz toda segunda lives desse tipo, com convidados incríveis como a Fernanda. Se você ainda não segue a gente, não deixe de compartilhar, de curtir, de colocar o sininho lá do YouTube, se inscrever e tudo que tem direito, que ajuda muito o nosso canal aí a espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas que também queiram transformar a democracia, e encerrar dizendo que achei muito, muito bacana a pergunta que a Fernanda se escolheu para responder. Legal. Boa noite. Então, boa noite a todos. Boa noite. Forte Beijão. abraço.